Eu tava em casa, de férias, com o pé quebrado. Então, assim, eu nem... Não tinha como fazer nada. Não, assim, eu não tinha... Não, eu tirei minha bota mobilizadora e fui. Foi? Fui. O meu comandante me ligou, e aí, assim, ele me ligou e falou assim, Fará... Não, mentira, eu recebi uma mensagem no grupo da minha companhia, que eu comandava uma companhia de busca e salvamento. Ele falou assim, ó, rompimento de barragem, Brumadinho. Aí eu falei assim, qual que é a mina? Por que eu perguntei qual que era a mina? Porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz mestrado em engenharia geotécnica, e em outubro do ano anterior eu tinha ido num simulado nessa mina. E quando eu fui no simulado, um monte de coisa me chamou a atenção. Falei assim, cara, aqui é muito próximo, o centro administrativo é muito próximo do barramento, algumas coisas. E aí quando eles falaram que era mina do Córrego do Feijão, eu falei assim, cara, eu tenho que ir pra lá. Porque eu estava no simulado. Então, o sentimento de que eu tinha uma obrigação com aquela operação, fora porque também eu era o comandante de uma companhia especializada nisso, eu tenho que ir pra lá. E aí eu tava saindo com a minha esposa e meus filhos pra ir pro clube, e eu falei com ela assim, Renato, rompeu outra barragem. E ela falou assim, Léo, desde que aconteceu o Mariana, todo dia rompe uma barragem. Porque a gente começou a receber muito alerta. E eu tinha que ir. Eu saía de casa, ia pra aeronave, ia fazer sobrevoo. Ele falou assim, é mais um alerta falso. Eu falei assim, não é, dessa vez rompeu. E aí eu comecei a receber imagem. Aí eu tirei minha bota imobilizadora, tava barbudo, peguei minha máquina de raspar cabelo, raspei a barba. Eu tinha acabado de ser promovido a capitão. Eu não tinha nem as insígnias de capitão, eu tinha ainda. Eu só botei a tarjeta de capitão. Foi embora. Fui embora. Aí eu falei assim, ó, o comandante falou assim, ó, o helicóptero vai te pegar aí do lado da sua casa no Rola Moça, vai pra lá. A viatura me pegou, eu embarquei e fiquei 10 dias lá em Brumadinho. E você foi numa condição de mais de orientar, de consultor? Porque você Não, tava eu fui pra lá. pé quebrado. Na hora, você nem pensa. Tipo assim, dos primeiros momentos, a gente já teve, entre aspas, a ação mesmo. Eu lembro de um cão que tava ilhado, e na hora que a gente ia retirar esse cão, eu vi um senhor que tava preso pelas pernas, só que ele ficou preso porque ele foi tentar tirar o cão e não conseguiu. Então, assim, fomos pro pau quebrando mesmo. Não tem aquela coisa de, pô, meu pé... Na hora eu nem senti, eu só senti meu pé uns 2 dias depois. Quando eu dei uma parada, eu falei, cara, meu pé tá doendo demais. Adrenalina, né? Aí, na hora que eu fui tirar minha bota, meu pé tava inchado, mais inchado. Aí eu fui pro posto médico e eu não queria falar que eu tava com o pé quebrado, porque eu tava com medo deles me dispensarem. Eu falei assim, cara, se eu falar que eu tô com o pé quebrado, eles vão mandar pra casa. Porque agora já tem muita gente. Senso de ajudar, né? Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei ainda na equipe de transição, que ficou 10 dias. A gente teve... A nossa doutrina fala que são 7 dias de emprego por 7 dias de descanso, em desastres. Só que você tem que ter uma equipe que faz a transição. Não adianta você tirar todo mundo e botar um monte de gente nova. Não vai funcionar. Até as pessoas entenderem o que está acontecendo vai levar muito tempo. Então você tem que ter uma equipe de transição para explicar exatamente como está sendo feito, como que é as buscas, o que aconteceu todos os dias. E aí eu fiquei lá 10 dias. Só depois de 10 dias que eu voltei para casa. E aí você voltou, recuperou do pé quebrado? Recuperei, não. Aí eu continuei. Aí, tipo assim, nem... Mas você fica ligado, né? Não tem jeito de você desligar. Né? Eu ia para casa, cara, e eu ficava acompanhando os relatórios online. Eu não desligava daquilo. Tanto que, tipo assim, a minha esposa me falou, é melhor você estar lá do que você estar aqui. Que você está aqui, que bom que você está descansando, corre menos risco. Mas a minha cabeça estava lá o tempo todo. Era 24 horas ligado na operação e respondendo mensagem até de madrugada, o que ia fazer, qual que era o melhor lugar para fazer resgate, emprega cão, não emprega, para a aeronave. Então era o tempo todo a minha cabeça funcionando nisso. Então não tinha como desligar, impossível. Impossível. Eu fico imaginando a cada salvamento, a cada sucesso ou insucesso que vocês tiveram, vai criando uma história. E essa história, ela... naquele momento ali, você não sabe o que vai ser um sucesso dessa operação, o que não vai ser. Porque a minha ideia, quando eu cheguei em Brumadinho, eu falei assim, vou fazer a mesma coisa que em Mariana. Vamos sobrevoar, deve ter algum distrito e vamos salvar quem precisa. Só que como a barragem era muito próxima de tudo, não tinha nada pra gente fazer. Tinha nada, não tinha ninguém pra gente tirar. E aí, os poucos resgates que foram feitos, foi um que foi feito com helicóptero, com a Major Carla e o Gualberto, que o Gualberto tava na lama tirando aquela pessoa, e acho que mais um outro que foi dentro da caminhonete, e acabou. E aí,
você começa... Em Mariana, eram 19 pessoas desaparecidas. Nós encontramos 18. A única pessoa que a gente não encontrou chama-se Edmilson José Pessoa. Eu não esqueço desse nome. E aí, quando começou a falar sobre o número de pessoas desaparecidas, 500, 600, 700, chegou a mais de 1.000 uma lista. Aí eu ficava pensando assim, cara, quantos nomes será que eu vou ter que decorar dessa vez? Porque, assim, os parentes das vítimas, eles queriam que a gente... Eles já sabiam o que tinha acontecido. A maioria deles, quando tinha um dia, 24 horas, 48 horas, sabia que a chance de vida era praticamente nula. Só que a gente fica se apegando muito a questões técnicas. Então, tecnicamente, em um grande desastre que é tipo um terremoto, você consegue encontrar pessoas vivas até 5 dias depois. Tecnicamente. Diminui para menos de 7% de chance, mas você tem. Você tem uma mulher que chama Niksha Bibi, que no terremoto do Paquistão em 2015, ela ficou... 2005 ou 15, eu não lembro agora. Ela ficou 63 dias debaixo dos escombros. Só que lá não era escombro, lá era lama. E aí, a minha mente, para me dar esperança, ela fica assim, cara, a gente pode conseguir, pode ser que a gente ache, pode ser que tenha alguém que tá num túnel de mineração, que tem muito túnel de mineração. Então isso tudo era pra gente não desmotivar, entre aspas, né? Mas a noção de sucesso que você tem ali é achar sobrevivente. Mas aí você muda seu mindset naquela hora. Porque você não... Porque eu sabia que a gente não ia achar mais sobrevivente. Eu já sabia. Só que aí quando chegava o número, eu falei, agora a gente tem que... Aí as pessoas ficavam preocupadas. Tipo assim, os meus bombeiros falaram assim, cara, capitão, não tem como a gente fazer mais nada. Que eu falei, não tem como a gente encontrar os corpos agora. Aí você pensa, pô, mas encontrar corpo. Até o dia que eu fui pra tava no posto de comando e um sargento do bombeiro do Paraná bateu lá e aí alguém me avisou, capitão, tem um sargento querendo falar com o senhor. Eu falei, não, manda ele entrar. Tipo, tô trabalhando aqui, manda ele entrar e a gente conversa. Aí quando ele entrou, eu vi que não era um sargento fardado. Era um sargento apaisano, mais velho. Aí eu falei assim, pois não? Aí ele falou assim, capitão, eu sou sargento do Corpo de Bombeiros do Paraná, sou aposentado, minha filha morreu aqui. Aí você tem aquele choque, era o 2º ou 3º dia. Aí eu falei assim, mas o que eu podia ajudar o senhor? Ele falou assim, olha, como bombeiro, eu sei que minha filha tá morta. Só que como pai, todos os dias eu fico esperando que ela vá me ligar, que meu telefone vai tocar. E eu preciso de ter essa paz. Eu preciso que o senhor me ajude a ter paz, que eu não tenho paz. Tem mais de 72 horas que eu não tenho paz. Que eu fico esperando meu telefone ligar, que por algum motivo maluco eu fico imaginando assim, não, minha filha fugiu pra floresta. Minha filha tá... Algum motivo fica me... E eu não consigo ter paz. Então eu preciso que o senhor me ajude a ter paz. E aí quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, cara, eu preciso de falar isso pros meus militares. Porque muitas vezes você não entende o que você tá fazendo ali. Não é um corpo. É às vezes a pessoa botar a cabeça no travesseiro e ela dormir, tipo assim... Dormir com o coração mais tranquilo. Porque nem dormir eles dormiam. Eles ficavam assim, cara, será que meu telefone vai tocar, ela vai estar viva? O que vai acontecer? Então essas pessoas que estão até hoje lá, e agora a gente recentemente foi identificado um segmento, e aí faltam 10 que a gente chama de joias, né? Essas 10 que estão faltando, assim... Muita gente, eu principalmente que era o cara da estatística, de olhar o que era possível, o que não era possível. Eu fazia muito com essa coisa dos militares. Pô, mas tem mais de 500 pessoas desaparecidas, que os primeiros números eram nessa ordem. Aí eu falei assim, olha, a gente não tem que preocupar com as 500. A gente tem que preocupar em achar uma. Na hora que a gente achar uma, a gente preocupa em achar 2. Na hora que a gente achar 2, a gente acha 3. E assim a gente vai. Porque se a gente pensar em 500, a gente fala assim, cara, é impossível.